Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu transmito agora a liturgia de 22 de outubro de 2022. Sábado, dia de São João Paulo II, Papa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas, abrigai-me. Salmo 16, versículos 6º e 8º. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, rico em misericórdia, que escolheste São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedeu-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiantemente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, único Redentor do gênero humano, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 7º ao 16. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens, induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 122. Versículos do 1º, 2º, 3º ao 4a, 4b ao 5º, refrão é o versículo 1º. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Repitamos. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede de justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Repitamos. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Vamos aclamar o Evangelho agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É um trecho de Ezequiel 33, versículo 11, hein? Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 1º ao 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano? Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, mais uma chance para a conversão, hein? Muitas pessoas estão tendo mais uma chance para a conversão, para arrepender-se dos seus pecados. Só que tem a soberba no meio, né? A soberba no meio. Vamos ver a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Se vocês não se converterem, estamos diante de uma forte mensagem, um apelo à mudança de vida. A advertência do próprio Jesus, que tem trabalhado intensamente em vista de implantar o reino de Deus. Tem encontrado resistência, indiferença e, por vezes, afronta diante de sua mensagem de paz e amor. A admoestação de Jesus vale para galileus e judeus, para toda a igreja. Para todos, ele acrescenta a parábola da figueira, imagem da paciência de Deus. Há um fio de confiança e esperança por parte de Jesus em relação a todos. Ele, como administrador do reino da vinha, fará ainda algumas tentativas, desdobrará seus esforços, dará vida por todos. Terão chance de salvar-se, mas precisam adotar a proposta do reino: justiça, liberdade e vida para todos. Nossa comunidade dá os frutos que Deus espera. Outra reflexão é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Corta! Lucas 13, versículos do 1º ao 9. Cortar uma árvore é uma atitude radical. O dono da vinha parece violento. Parece que se cansou da esperança.
Como conciliar esta parábola com a noção de um Deus misericordioso ao infinito? Joaquim Jeremias, exegeta alemão, nos ajuda a compreendê-la em seu contexto original. Começa por lembrar que a figueira faz sombra sobre a parreira, impedindo que as uvas amadureçam. Logo, o dono da vinha devia gostar muito de figos, do contrário, já teria plantado. Aliás, do contrário, não teria plantado a figueira. Além disso, já esperava por frutos há muito tempo. Segundo a lei do Levítico 19, versículos 23 e seguintes, os frutos produzidos por uma árvore nova nos 3 primeiros anos de colheita eram considerados incircuncisos, isto é, impróprios para a alimentação. No 4º ano, os frutos colhidos eram oferecidos a Deus como primícias do pomar, em um gesto cultual. Deus primeiro. Só a partir do 5º ano é que o produto das frutíferas podia ser colhido como alimento humano. Ora, já havia 3 anos que o dono da terra procurava por figos e não os achava. Façamos a soma. 3 mais 1, mais 3, 7. São 7 anos de esterilidade, 7 anos de decepção. E no mundo bíblico, o número 7 significa plenitude, a totalidade, isto é, todo o tempo. Agora fica mais fácil entender a mensagem desta parábola. Todo o tempo, Deus espera por nós e pelos frutos do Espírito em nossa vida. Mas esse tempo há de acabar. É limitado, tem um fim. Chegado o fim, não haverá outro recurso a não ser cortar a figueira. Assim sendo, não podemos acusar a Deus, representado na figura do dono da vinha, de impaciente ou sem misericórdia. Ao contrário, nada mais justo que esperar pelos frutos de seu investimento em nossa vida. Em Isaías capítulo 5, o profeta nos dá o canto de amor a respeito da vinha, Israel, que se recusara a dar frutos. Depois de cavar a terra, limpá-la das pedras e plantar cepas escolhidas, o dono ainda cercou, ergueu uma torre e construiu um lagar, pois esperava fabricar o seu vinho. No tempo da colheita, a uva não prestava, só dava vinagre. Que fazer? Sua cerca será arrancada e os javalis a pisarão. Nela crescerão apenas cardos e espinhos. Nem mesmo a chuva há de regá-la. A vinha predileta não corresponderia ao amor. E nós? Estamos correspondendo ao amor que foi investido em nós? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Graças a mim é que produzes fruto. Oséias 14, versículo 8b. Vamos ao santo do dia. Aliás, são 2 santos. São João Paulo II e São Martinho de Dume. Começamos com São João Paulo II. Santo do dia 22 de outubro. São João Paulo II, Papa, que viveu entre 1920 e 2005. Karol Wojtyła nasceu a 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia Meridional, onde viveu até 1938, quando se inscreveu na Faculdade de Filosofia da Universidade Jagiellônica e se transferiu para Cracóvia. No outono de 1940, trabalhou como operário nas minas de pedra e depois numa fábrica química. Em outubro de 1942, entrou no seminário clandestino de Cracóvia e a 1º de novembro de 1946 foi ordenado sacerdote. A 4 de julho de 1958, Pio XII nomeou o bispo auxiliar de Cracóvia. Recebeu a ordenação episcopal a 28 de setembro seguinte. Como lema episcopal, escolheu a expressão mariana Totus Tuus, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Primeiro como auxiliar e depois, a partir de 3 de janeiro de 1964, como arcebispo de Cracóvia, participou em todas as sessões do Concílio Vaticano II. A 26 de junho de 1967,
foi criado cardeal por Paulo VI. Em 1978, participou do conclave convocado depois da morte de Montini e no sucessivo após o inesperado falecimento de Luciani. Na tarde de 16 de outubro, depois de 8 escrutínios, foi eleito Papa, primeiro pontífice eslavo da história e primeiro não italiano depois de quase meio milênio, desde o tempo de Adriano VI, que viveu entre 1522 e 1523. Personalidade poliédrica e carismática, afirmou-se imediatamente pela grande capacidade comunicativa e pelo estilo pastoral fora dos esquemas. A têmpera e o vigor de uma idade relativamente jovem permitiu que empreendesse uma atividade intensíssima, ritmada, sobretudo, pelo multiplicar-se das visitas e das viagens. No total, foram 104 internacionais e 146 na Itália, com 129 países visitados nos 5 continentes. Desde o início, trabalhou para dar voz à chamada Igreja do Silêncio, a insistência sobre os temas dos direitos do homem e da liberdade religiosa tornou-se, assim, uma constante de seu magistério. Tanto que hoje é largamente reconhecido o contributo relevante da sua ação para as vicissitudes que determinaram a queda do Muro de Berlim em 1989 e o sucessivo colapso dos regimes filosoviéticos. Neste contexto, provavelmente insere-se o gravíssimo episódio do atentado do qual foi vítima a 13 de maio de 1981 por obra do turco Ali Agca. Ao lado da polêmica anticomunista, desenvolveu-se também uma leitura crítica do capitalismo submetido a uma análise crítica em 3 das suas 14 encíclicas. Também foi assídua a sua atividade a favor da paz, que se entrelaça com a busca do diálogo com as grandes religiões, em particular com o judaísmo e com o islã, e com um novo impulso impresso no caminho ecumênico. Em 1983, promulgou o novo Codex Iuris Canonici, e depois providenciou a reforma da Cúria Romana, com a Constituição Apostólica Pastor Bonus, de 1988. Favoreceu também a dimensão da colegialidade episcopal no governo da Igreja, sobretudo através da convocação de 15 sínodos dos bispos. Entre os números de um pontificado bastante longo, em segundo lugar por duração, só ao de Pio IX, de 1846 a 1878, podem ser mencionadas também as frequentes cerimônias de beatificação e canonização, durante as quais foram proclamados 1.338 beatos e 482 santos. Com o passar dos anos, a atenção do pontífice focalizou-se sobretudo na celebração do grande jubileu do ano 2000. O evento assumiu um significado altamente simbólico no âmbito de sua missão pastoral e teve uma forte importância penitencial, expressa de modo emblemático no Dia do Perdão, 12 de março. O encerramento do jubileu abriu a fase conclusiva do pontificado, marcada sobretudo pelo progressivo agravamento das condições de saúde do Papa, que depois de uma longa e angustiante agonia morreu na noite de 2 de abril de 2005. Após 26 dias do seu falecimento, Bento XVI concedeu a dispensa dos 5 anos de expectativa prescritos, permitindo o início da causa de canonização. Em 2009, o mesmo Papa Bento XVI o proclamou venerável, decreto que reconhece suas virtudes heróicas, o que ajudou no processo de beatificação, onde faltaria apenas a existência de um milagre para completá-lo, que não demorou a ser reconhecido. Tratava-se do caso da irmã Marie-Simone Pierre, que curou-se do mal de Parkinson após intercessão do Papa João Paulo II. Sendo assim, em 2011, João Paulo II foi beatificado em meio a outro fato inédito, já que até então nenhum Papa tinha proclamado beato o seu antecessor. Em 2013 foi aprovado o segundo milagre atribuído a seu nome, a cura de uma mulher bem
na noite de sua beatificação. Esse passo foi fundamental para o seu processo de canonização, que agora finalizado, faz por merecer toda a devoção e dedicação desse grande homem da Igreja Católica Apostólica Romana. Outro santo, São Martinho de Dumi. São Martinho nasceu em Panônia, atual Hungria. Foi para o Oriente, onde estudou grego e outras ciências eclesiásticas. Foi classificado pelo doutor Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou um dos homens insuperáveis do seu tempo. Depois dirigiu-se a Roma e França. Quis visitar o túmulo do seu compatriota e homônimo São Martinho de Tours, considerado seu patrono e modelo. Martinho planejou colocar em andamento seu apostolado. No mosteiro, instalou uma escola de monaquismo, uma base de irradiação catequética e missionária. Com a subida do rei Teodomiro ao trono em 559, firmava-se o catolicismo, superando a heresia ariana. Martinho assume a sede de Braga em 569, quando o catolicismo gozava de alto esplendor. Realiza-se o primeiro concílio de Braga. Nesta ocasião escreveu: com a ajuda da graça de Deus, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão da fé nesta província. São Martinho de Dumi deixou vários escritos sobre as virtudes monásticas, matérias teológicas e canônicas, pelas quais foi declarado doutor pela Igreja. Faleceu a 20 de março de 579. Foi sepultado na Catedral de Dumi, mas suas relíquias estão na Sé de Braga. São João Paulo II e São Martinho de Dumi, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e vai nos julgar. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero o céu, eu quero o gozo eterno, eu quero o novo Éden, eu quero estar com Deus para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do passado, presente e futuro. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero estar contigo para sempre. Shalom, a paz!